Bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bem? Tudo jóia, domingo abençoado. Estamos no penúltimo, aliás, no último, final de semana de setembro. Já vamos entrar no outembro, Graças a Deus. Queridos, vamos para a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 58. Final do culto, eu queria pedir o ministério de louvor que cantasse para nós firmes nas promessas do Senhor, tá bom? Introduzir mais hino. Nós somos batista ou não? Batista gosta de hino. Muito bem. Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Eu vou falar sobre vida cristã, esse é o tema. O nosso título é Firmes no Senhor, tá? A palavra do Senhor diz assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Na revista atualizada está assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, só te agradecemos por tudo. Gratidão e louvor ao Senhor, por tudo que o Senhor nos tem concedido. O Senhor tem facultado a nós uma vida de nobreza na Tua presença, e nós te agradecemos em uníssono nesta manhã de hoje. Que a Tua mão maravilhosa esteja sobre nós, nos livrando, nos amparando e nos protegendo, em nome de Jesus. Queridos, firmes no Senhor. Eu quero mostrar para vocês um vídeo do que está acontecendo declarado, mas existem acontecimentos que não são declarados, tá? Ontem à noite saiu essa reportagem para vocês, deem uma olhada. Vocês sabem que a China é um país comunista. Na verdade, comunista, vírgula, É um país socialista. O comunismo verdadeiro nunca conseguiu ser implantado no mundo. Existem assim, caricaturas do comunismo. É um país socialista, com esse aspecto comunista aí, mas não é um comunismo da gema. É um comunismo maquiado de socialismo. Vocês sabem que esses regimes totalitários, esses regimes de ditadura, eles querem isso. Por quê? Porque o Evangelho liberta. Porque o Evangelho oferece resistência a essas truculências governamentais. E vocês sabem que o Brasil está indo nesse caminho. O Brasil hoje tem um governo progressista. A Colômbia tem um governo progressista. A Venezuela tem um governo progressista. O Irã tem um governo conservador, mas é inimigo do Ocidente. A Rússia é um governo que se diz cristão, mas é inimigo do Ocidente. A Coreia do Norte nem se fala. Então, nós temos aí um eixo de resistência, É o chamado eixo de resistência contra a democracia. E o que todos eles querem, esses que eu acabei de citar, inclusive o Brasil do seu Lula,
É isso que ele quer fazer, impedir as pessoas da liberdade de expressão. Aliás, isso já está acontecendo e foi muito bem explicado durante a eleição que isso aconteceria. Não se assustem se daqui a pouco, daqui a alguns anos, nós não tivermos aqui no Brasil a implantação, porque o Xi Jinping é o ídolo, né, do governo brasileiro. O governo brasileiro corre atrás desse modelo progressista de governo. Amam a China, mas quando querem passear vão para os Estados Unidos. Amam a China, mas amam Cuba, mas na hora que querem passear vão para Nova York. Eu não consigo entender tanta idiotice desses governos progressistas. Agora, irmãos, o que eles querem, na verdade, é cercear, é calar a boca, principalmente dos pastores. Há pouco tempo atrás, o nosso presidente chamou os pastores de farofeiro. Vocês sabem o que é farofeiro? Farofeiro é aquele cidadão que viajava de ônibus antigamente e não tinha dinheiro para pagar um almoço no restaurante, ele levava uma panela de farofa com frango, com carne seca. Lembra? Eu quando era criança, cansei de viajar com a minha mãe e a gente levava uma panela de leite ninho, uma latinha de leite ninho, cheio de farofa com frango para comer, porque não dava conta de pagar o almoço no restaurante. Então, esse presidente aí nos chamou pastores de farofeiro. E de farofa ele deve entender bastante, né? Porque a ponto de rotular os pastores disso. E, na verdade, o que nós queremos, o que nós lutamos, é abrir os olhos das pessoas. Nós estamos vendo um massacre da democracia. Famílias sendo perseguidas covardemente, presas, presas porque discordam desse modelo que está implantado aí. Então, nós estamos vivendo dias difíceis, tá? E daqui a pouco vocês não se assustem se tiver um agente federal aqui, né, assistindo o culto para prender o pregador logo na saída do culto, ou até durante o culto, porque nós estamos vivendo um regime de exceção. Lamentavelmente, a democracia não existe, o que existe é cerceamento, não pode mais falar o que se pensa. Há dias atrás, uma pessoa chamou um dos ministros aí do STF de satanista, está preso. Está preso. Porque chamou um dos ministros de satanista. Eu acho que não se deve chegar a esse ponto. Eu também acho que isso aí é ignorância, é falta de respeito. Mas prender alguém porque chamou alguém de satanista também é truculência. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil, gente. E nós estamos vendo que o momento da grande tribulação se aproxima. Isso aí que vocês acabaram de ver é exatamente 2 bilhões de pessoas que não têm acesso à palavra de Deus. Se o mundo tem 8 bi, então nós temos aí praticamente 1/3 da população mundial não pode ter acesso à Bíblia. Tudo o que eles queriam era participar de um culto. Tudo o que eles queriam era poder pegar a sua Bíblia, manuseá-la, levar a Bíblia até a igreja. E nós temos toda essa liberdade, muitas vezes nós não damos valor. Nós somos muitas vezes o crente que pode levar a Bíblia para a igreja, mas ela é um fardo, e muitas vezes as pessoas não levam. Deveria aproveitar isso, que é um privilégio para nós. Nós temos Bíblias ali, irmãos, de 15 traduções diferentes. Lá eles queriam, como eles queriam uma Bibliazinha, nem que fosse aquela lá do Gideão, não pode. Infelizmente não pode. Porque isso vai alcançar o mundo, viu? O nosso sistema democrático, capitalista, ocidental, corre perigo. Hoje nós estamos vendo aí a formação de um novo bloco econômico para se contrapor à hegemonia americana.
O mundo não quer, o mundo não, né? Alguns países, inclusive o Brasil, formador do BRICS, estão lutando aí para mudar essa ordem mundial, implantar uma nova ordem mundial, onde a moeda americana vai ficar em segundo plano. Agora, gente, grave o que eu vou falar para vocês. Nada muda sem sofrimento. Muita gente vai morrer. Quando o Hamas fez aquilo no dia 7 de outubro, lá em Israel, eu me lembro que uma irmã mandou mensagem para mim, eu não sei se ela está aqui agora, e ela falou: pastor, o que o senhor acha disso que o Hamas fez? Eu falei: olha, eles mataram 1.200 pessoas. Você vai ver quantas pessoas Israel vai matar. Já matou mais de 60 mil pessoas. Então, olha bem, toda mudança há derramamento de sangue. Não se enganem, para destruir o dólar e levantar uma outra moeda, muita gente vai morrer. Porque a pessoa não chega num lugar e tira o leão e coloca outro leão sem que muita morte aconteça. Para você ter uma ideia, o leão, ele é o chefe do bando. Quando ele vai ficando velho, ele vai perdendo a capacidade de brigar, mas ele ainda é o rei daquele clã. Acontece que um leão jovem, mais jovem, chega para tomar o seu lugar. Então os dois vão para o embate. Como o leão mais velho está mais fraco, ele vai perder a batalha. O leão mais jovem vai ganhar. Depois que o leão velho perde a batalha, ou ele morre na batalha, ou ele fica muito machucado e é obrigado a se retirar do clã. O leão jovem assume o comando daquele clã com várias leoas e dezenas de filhotes. Vocês sabem o que o leão novo faz? O que chega? Ele mata todos os filhos do leão velho. Se tiver 30 leões pequenininhos no clã, ele mata todos, não fica nenhum. Então, toda mudança de poder tem derramamento de sangue. A implantação da nova ordem mundial não vai ficar barato. E é aí que nós estamos dizendo que vai vir a grande tribulação, mais ou menos nesse contexto aí. Os Estados Unidos vai perder essa hegemonia que ele tem. Essas bravatas do Donald Trump aí, gente, nada mais é do que ele se esperneando, porque ele sabe o que vai acontecer. Hoje a maior economia do mundo não é mais os Estados Unidos, é a China. E agora, essa mudança, né, essa troca de bastão, essa troca de cajado, vai ficar muito caro. O que os escatólogos estão dizendo? Pessoas que estudam escatologia, que em 2028 começa a grande tribulação. E 2027 vai ser o pior ano, onde as guerras vão eclodir, enfim. Eu sei que tem muita especulação, mas eu quero que vocês fiquem atentos e guardem a fé. Não desanimem. Perseguição cristã, para vocês terem uma ideia, ela começou com Nero, o imperador Nero, filho de Agripina, neta de Júlio César. O Nero colocou fogo em Roma. Roma tinha 14 bairros, ele queimou 12. E quando a guarda pretoriana o inquiriu e perguntou para ele quem fez aquilo, ele disse: foi os cristãos. A partir daquele momento, nasceu um ódio orquestrado por forças do inferno contra os cristãos em todo o mundo. Agora os cristãos não seriam mais perseguidos somente pelos judeus. Os cristãos seriam perseguidos também pelo maior império do mundo, que era o Império Romano.
Vespasiano, que sucedeu o imperador Nero, construiu uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o Coliseu. O Coliseu ficou pronto no ano de 79 depois de Cristo. Mas Vespasiano morreu e quem assume o poder é o general Tito, o mesmo general que havia destruído Jerusalém, que era filho de Vespasiano. Ele assume o poder e no ano 80 depois de Cristo inaugura o Coliseu, com 100 dias de festa, pão e circo para o povo. Logo depois, com a perseguição dos cristãos, o Coliseu passou a ser a arena do martírio dos cristãos. Calcula-se que do século I até o século IV, quando o cristianismo se tornou uma religião do Império Romano, centenas de milhares de cristãos foram mortos. Centenas de milhões de cristãos foram jogados na arena para os leões comerem. Fora aqueles que eram queimados vivos, fora aqueles que eram crucificados, fora aqueles que eram decapitados. E alguém pode falar assim, não pastor, mas hoje cristão não morre mais. Oficialmente declarado, cerca de 5.000 cristãos morrem anualmente no mundo, martirizado por alguma força política ou força rebelde. Agora, existem órgãos, ONGs, que dizem que passa de 100.000 a quantidade de cristãos mortos no mundo por perseguição. A citar a própria China. A China é perseguidora de cristão. Marrocos é perseguidor de cristão. O Afeganistão é perseguidor de cristão. No Quênia tem grupos rebeldes que perseguem cristãos. No Iraque há perseguição de cristão. O Irã não precisa nem falar. Essa janela 1040, toda ela é perseguidora de cristão. Irmãos, nós vivemos num país onde a perseguição ela é ideológica, ela não é física. Aqui nós somos perseguidos de forma ideológica. Procure alguém no poder público hoje que seja cristão. Procura. Você vai encontrar o governador de São Paulo e talvez 1 ou 2 por aí. Não tem, porque essa ala progressista não gosta de cristão, porque nós pregamos o amor, nós pregamos valores, nós somos a favor do casamento entre homem e mulher. Então isso é contra a agenda progressista. Isso vale para o Brasil, para a Venezuela, para a Colômbia, vale para outros países como a China. A Rússia é conservadora. Nesse ponto, a Rússia é conservadora. Então, queridos, eu quero falar para você exatamente isso. Fica firme no Senhor. Eu vejo as igrejas vazias. As igrejas enchem muito no dia de ceia. As igrejas estão vazias. As pessoas se vinculam a palestras coach. Às vezes eu vejo irmãos nossos, sabe, enfronhado, enrolado com essa agenda coach, trocando muitas vezes um culto como esse, onde tem a presença de Deus, do Espírito Santo, para um movimento de autoajuda, um movimento humanista, onde o homem tira Deus do centro e se coloca no centro. Nós não, irmãos, nós sabemos que nossa capacitação vem do Senhor. Não é nós, é toda honra e toda glória para Ele. É por isso que eles nos odeiam, porque nós não damos esse valor para o Estado que eles dão. Para eles o Estado é o Deus. Para o movimento comunista, socialista, o Estado é Deus. E nós já vimos nossos irmãos morrerem no passado, quando alguém dizia Ave César, e um cristão falava Ave Cristo. Ele morria. Porque para esse povo o Estado é o Senhor. Para o comunismo, para o socialismo, o Estado é o Senhor. Para nós o Senhor é Deus, o Senhor é Jesus.
Então, por isso, irmãos, nós somos perseguidos, porque nós não nos dobramos a um governo babalesco, um governo totalmente incrédulo. Eu quero dar para você alguns exemplos de fé que foi fiel até a morte. Josué capítulo 1, versículos 5 e 6 a seguir, né? Josué, eu vou pedir à mesa para nos ajudar. Josué capítulo 1, versículos 5 e 6. Olha o que diz a palavra do Senhor aí. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Sê forte, sê corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a seus pais. Pode colocar o 7, que também fala. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. 8. Não cesses de falar da Bíblia, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito, então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Isso que está falando aí é verdade? E o que está falando aí? Que nós devemos meditar na Bíblia dia e noite. Quem crê que isso é a palavra de Deus? Amém. E quem é que medita na Bíblia de dia e de noite? Está vendo como é que é o discurso? O discurso é um e muitas vezes a prática é outra. Tem Bíblia, irmão, que nem para a igreja vem, e ela está assim, me leva para a igreja, me leva para a igreja. Tem Bíblia, irmão, que a pessoa chega, dá uma tacada nela assim, ela sai igual um bumerangue assim. Ó. A diferença é que o bumerangue volta para a mão de quem jogou, né? E ali ela cai, e ali ela fica. E às vezes ela cai de mau jeito. Quando você pega ela, está toda torta, parecendo que sofreu um ataque de epilepsia. Ai, não é fácil não, gente. A gente não valoriza a palavra de Deus, gente. Valoriza não. Quando a palavra de Deus diz, olha, medita de dia e de noite. Isso aqui, ó, foi criado há 8, 10 anos atrás, para você meditar, pelo menos de dia, ou pelo menos de noite. Quantos se interessam por isso aqui? Quantos se interessam? Não, pastor, eu não faço o perfil da fé, mas eu leio a palavra todo dia. Ele não está mandando você ler. Meditar é diferente de ler. O que é meditar, irmãos? O que é meditar? Meditar é ler 10 vezes. Meditar é você falar, Deus, fala comigo agora, eu acabei de ler a tua palavra. Meditar é você buscar, memorizar aquele versículo. Meditar é você começar a tentar entender aquele versículo. Isso é meditar. Então agora ficou mais difícil ainda, porque tem uns que não lê e tem outros que nem sabem o que é meditar. Mas nós somos merecedores de 7.000 bênçãos que está na palavra de Deus. Um dia eu falei assim, a Bíblia tem 5.000 bênçãos. O irmão levantou a mão, pastor, opa, alto lá, não é 5.000 não, é 7.000. É bom quando a gente sabe assim, né? Mas são 7.000. Quantas delas você medita por dia?
Se você dividir 7.000 por 365, divide aí no celular, vou autorizar, ligar o celular. Divide aí, só para me ver, 7.000 dividido por 365, quantas promessas nós temos para cada dia? 19, e nós não tomamos posse de nenhuma. E aí chega o capeta, faz cara de assombração e a gente fica todo temeroso. Telefone toca de madrugada, o coração vai sair pela boca. Por quê? Porque não medita, não tem paz, não tem segurança. Acontece qualquer coisa, pensa no pior. Marido demorou a chegar em casa, não, ele foi atropelado, ele morreu, sequestraram ele. As mulheres são assim, irmãos. Eu joguei uma pedra, pegou na maioria. Por que não pensa assim, meu marido vai trazer um presente para mim, ele está demorando, porque ele vai trazer um presente. Olha, meu marido está demorando, mas quando ele chegar, ele vai me dar um beijo. Por que não pensa assim? Pessoal, vamos mudar nossa postura? É final de tempo. Não é hora de comprar gato por lebre. Não é hora de ficar à margem. Não é hora de comer migalha. Não dá para tomar café requentado. Não dá, irmãos, para viver desnutrido espiritualmente. A Bíblia é rica. O culto é maravilhoso. Irmão, você vai sair daqui alimentado. A semana é grande, mas o Deus que eu te entrego aqui é maior do que a semana. Poxa vida, vamos abraçar a nossa fé. É o maior tesouro que nós temos. Olha a tua casa, os teus carros, a tua fazenda, o teu prédio, o teu apartamento. Não se compara a isso aqui, porque isso aqui é eterno. Isso aqui que eu estou falando, você vai levar para o túmulo e o além-túmulo. Como diz aquele ditado, caixão não tem gaveta e nem alforge. A gente não vai levar nada dessa vida. Vai levar essa certeza, essa segurança de que o Senhor nos espera do outro lado da vida, com os braços abertos, dizendo, meu filho, vem para o meu descanso. Nós somos os seres mais felizes do mundo. Você pega um kardecista, o que o kardecista crê? Ele crê numa doutrina espúria, uma doutrina que não passou pelos concílios, ele crê numa reencarnação, e às vezes ele se apega àquilo com unhas e dentes, pensando, essa vida não foi muito legal, mas eu ainda posso reencarnar de novo para tentar outra vez. Meu amigo, quer reencarnar? Você está louco, rapaz. Eu lá quero reencarnar de novo. Na hora que eu sair desse mundo aqui, adiós muchachos. Quero voltar aqui só para fazer missão. Porque o nosso lar, nossa pátria, irmão, vai muito além disso aqui. Esse planeta tenebroso, aqui tudo é maldade, aqui tudo é covardia, aqui tudo é puxação de tapete. Meu amigo, em cada 10 pessoas que você conhece, talvez você não ache um amigo verdadeiro. Alguém que dê a sua cama para você dormir e ele dorme no chão. Alguém que dá a marmita dele para você comer e ele fica sem almoçar. Você pode contar a dedo. É o mundo dos interesses, o casamento é por interesse. Sabe, as amizades são por interesse. Então nós estamos vivendo num mundo tenebroso. Agora, mantenha a tua fé, fica firme, não arrega não. Sabe, o cara chegar e falou assim, entrar um cara armado aqui, um exército, quem é crente vai morrer, e aí? Irmão, imagina essa cena, eu quero contratar uns 4 seguranças, quero botar um fuzil R15 na mão deles, falar, o negócio é o seguinte, eu vou dar R$1.000 para cada um, vocês vão entrar na igreja, cada um fica num canto, tampa as portas, não deixa sair não. Fala, quem for crente vai morrer. Ô meu irmão,
Você fala assim, quem for crente fica em pé para morrer. Não levanta ninguém, irmão. Olha que nem o pastor levanta. Se o pastor tiver levantado em pé, ele senta, fala, não, eu vou sentar. Verdade, gente. Ser crente hoje é muito fácil aqui no Brasil. No passado você virava comida de leão. Você ia para a cruz, você ia para a forca, você ia... Poxa vida, nem assim a gente consegue expor a nossa fé. Vamos lá. Então, ser firme como Josué. Mas também nós podemos ser inabaláveis. Efésios 4:14. Vamos ver o que diz Efésios 4:14. Ter uma fé inabalável, para que não sejam mais meninos. Quando nós começamos, eu comecei a pastorear, a nossa igreja começou assim, de um jeito assim. Nós tivemos a influência de algumas pessoas, e naquele tempo, para você ser realmente um ungido, você tinha que cair. Porque era cultura. Nós somos influenciados por essa cultura, não vou dar mais detalhes. E o crente, para ser ungido, tinha que cair. Aí, a pessoa chegava e explicava, falou, ó, quando você cair, você não pode cair de frente. Você tem que cair de costa. Não pode cair, se cair de frente é demônio. Se cair de costa é o Espírito Santo. Se cair de lado é porque não é nem o Espírito Santo, nem o escaramunhão. Então, tinha até o jeito de cair, tinha que cair. Aí quando foi um dia, eu fiquei grilado. Isso é meninice, estou falando de meninice no Evangelho. Quando foi um dia, eu fiquei grilado, chamei o irmão, que era o autor intelectual das quedas. Eu falei, irmão, responde um negócio para mim. Como é que a pessoa sabe a hora de cair? Ele falou, não, pastor, é fácil. A gente já tem uma combinação. A pessoa está orando, você está aqui, o outro vem por trás e faz assim, pode cair. Porque o outro vai segurar. Eu falei, moço, e se ele fizer assim e sair? E você cair, bater a nuca, virar os olhos para trás, como é que faz com isso aí? Ele falou, não, mas é tudo... Poxa vida, isso é meninice, gente. Esse evangelho não é de Deus. Eu reconheço que há momentos que o poder de Deus é muito grande, mas é raro isso acontecer. É raro acontecer. Então, a Bíblia está dizendo, olha, não seja menino na fé. Parar de brincadeira com as coisas de Deus. Olha lá o que ele diz. Levado em roda por todo vento de doutrina. Teve uma época aqui em Rio Verde, irmãos, que nascia dente de ouro. Alguém se lembra disso? Diz que tinha pastor que orava, nascia dente de ouro. É. Não, vai lá que o pastor, dente de ouro. Nessa mesma época que nós começamos a pastorear, veio um pastor em Goiânia, diz que ele orava, aparecia ouro na mão. Eu falei, estou feito aí. Vou bamburrar, é o dia da sorte. Fui lá, irmão, chegamos lá, esse pastor estava lá, ele era de BH. Agora eu vou orar, vocês fechem a mão, que vai brotar ouro na sua mão. E eu fui levado por essa meninice, fechei o olho e fiquei ali com toda a fé do mundo, irmão. Eu já fiquei pensando ali numa jazida na minha mão, né? E fechando o olho e botando toda a fé. Diz que a fé é inabalável, remove montanha. Eu falei, não, se aparecer só uma colherzinha de chá de ouro, eu já estou satisfeito. Agora abre a mão. Eu abri, ele falou, está vendo o ouro? Eu olhava, ele falou, olha com fé. E eu punha fé, né? Meninice, irmão, molecagem. Isso é molecagem, irmão. Brincando com as coisas de Deus. Todo mundo ali parecendo palhaço. São essas coisas, irmãos, que envergonham os evangélicos e os católicos ficam rindo de nós. Eles riem de nós. Ah, mas a gente tem fé, tudo bem, irmãos. É importante crer, mas toma cuidado com esses ventos de doutrina. Outra, vento de doutrina,
Engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Fraudulosamente. Então, nós temos que ter uma fé inabalável. Se alguém chegar e falar assim, ó, Jesus está lá fora, beleza, eu estou aqui dentro. O lugar dele é aqui. A Bíblia diz que Deus está no templo. Parar de correr atrás. Às vezes eu vejo pessoas saem daqui, pega avião, vai não sei para onde, porque lá tem o ungido das nações, tem não sei o quê, pá. Olha o que a Bíblia está falando, irmão. Tomador de dinheiro. O meio evangélico está coalhado de tomador de dinheiro. Tinha um pastor de Santa Helena que fazia CETEBAN conosco, graças a Deus que eu não lembro o nome dele, senão eu ia falar. E a igreja dele, irmão, com rachadura que enfiavam a mão assim, ó. Telhado, chovia mais dentro da igreja do que fora. E ele trouxe um tomador de dinheiro desse aí, para não falar ladrão, para pregar. Diz que o cara pregava prosperidade e tal. E esse cara chegou, parou na época uma Ford Ranger na porta. Naquele tempo a Ranger era o bicho da goiaba. Ele parou essa caminhonete lá, a igreja lotou para ver esse homem falar. Ele chegou, pegou a chave do carro, falou assim, ó, está aqui, ó. Foi Deus que me deu. Homem de Deus não anda de carro velho, homem de Deus anda de carro novo. Não, do jeito que ele faz, anda de avião. Não é? Aí começou a pregar, irmãos. Posso resumir a ópera? Ele levou 22 mil reais de uma igreja que não dava conta de arrumar o telhado. Ele levou 22 mil reais da igreja. O que é isso aí, irmão? Enganador, trapaceiro, cães. Ficarão de fora os cães. Tem gente que achando que é cachorro. É pastor ladrão, vai ficar de fora, não entra. Você vê nós pedindo dinheiro aqui, mas você pode ir lá que o serviço está lá. O serviço está lá, para todo mundo ver. Já gastamos mais de 100 mil reais sem ter. Como tudo a gente faz aqui sem dinheiro, está lá. Vai ficar para os nossos filhos e para os nossos netos. Já abrimos outra frente de trabalho lá perto da Tecnoshow. A irmã Nelita doou para a igreja 500 metros quadrados, nós já estamos limpando, vamos murar, depois eu vou mandar as fotos para vocês. Sabe por quê, irmãos? O nosso Deus tem pressa, Jesus está voltando. Nós temos que trabalhar, temos que fazer alguma coisa, mas honestamente, sem meter a mão no dinheiro do povo de Deus. Eu quero que você abra para mim aí, em Hebreus 13, 9, também fala sobre o que nós estamos falando. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque, deixa eu falar um negócio para você, doutrina estranha. Uma vez chegou um irmão aqui na igreja, terminou o culto e falou, pastor, o senhor já recebeu a unção da lagartixa? Falei, unção de lagartixa, irmão? Eu falei, não, aí como é que é essa unção? É assim, o pastor ora, aí o senhor gruda na parede. Falei, não, irmão, essa unção eu nunca vi não, unção de lagartixa eu nunca vi não. Sabe o que é isso, irmão? Olha lá, ó, doutrinas estranhas, fogo estranho. Aqui em Rio Verde tinha pastor ungindo parte íntima de mulher. Uma irmã que era formada em direito, ela falou para mim, falou, pastor, sabe o fulano de tal, o pastor fulano de tal, de uma igreja grande aqui, viu? Eu falei, sei. Ele falou, ele tem um processo lá. Eu tive acesso ao processo dele lá no fórum. E eu falei, mas o que aconteceu? Olha, pastor, levando as irmãs para a igreja sexta-feira à meia-noite para ungir a parte íntima das irmãs. Irmã que era muito tentada, ele falou que se ele fizesse uma unção, a tentação acabava. Tem lógico, não tem dele. E tem gente que acredita nisso, isso que é pior. Tem gente que vai numa loucura dessa.
Um homem desse não tinha que ter processo, não, ele tinha que ser preso. Está lá pastoreando do mesmo jeito, como se nada acontecesse. Olha lá, gente, cuidado com doutrina estranha, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares. Quando você vê gente prometendo coisa demais, sai fora. Eu já cansei, irmãos, diante do Eterno, de receber profecia no altar. Um dia um irmão chegou para mim e falou assim, época de Natal. Escuta só essa, isso já tem muito tempo. Prepara para os 100 mil, prepara para os 100 mil. Eu falei, o que é isso, irmão? Ele falou assim, prepara que Deus vai colocar 100 mil na sua mão. Irmão, não vou dizer para você que eu não fiquei baleado. E eu fui para Goiânia, naquele interregno, eu fui para Goiânia, chegou lá, olha só como é que é as coisas. O Shopping Flamboyant estava no Natal sorteando um carro e o preço dele era 100 mil, naquela época, muito tempo atrás. Eu falei, nossa, é isso aqui. É isso aqui, é a palavra de Deus, é isso aqui. Moço, eu comprei trem naquele shopping. Eu quase gastei os 100 mil para ganhar 100 mil. E vim embora, irmão, com aqueles cupom. Falei nada para a mulher, porque tem coisas que você não pode contar, né? Aí cheguei aqui em Rio Verde, irmão. Quando foi no Natal, sorteou. E eu fui olhar, irmão. Mais boleto para me pagar no mês seguinte, irmão. Só isso. Cuidado, irmãos. Cuidado com profecia. Cuidado com essas profecias. Olha, sabe como é que Jeremias chama isso? A pessoa que profetiza com o coração. Deus rejeita quem profetiza com o coração. Então, a Bíblia está dizendo, cuidado com esses manjares. Está lá, ó. Fica na graça. Larga de mão dos manjares que o povo te oferece. É engano. Que de nada aproveitarão aos que a eles se entregaram. Toda profecia tem que ser aprovada pelo líder, pelo pastor, tem que ser aprovada pela Bíblia e tem que ser aprovada pelo tempo. Pastor, eu recebi uma profecia. Então vamos lá, irmão, qual é? É para me largar do meu marido. Pronto, está reprovada. Porque a Bíblia não autoriza o divórcio, só em casos especiais. Então já está reprovada. Pastor, eu recebi... Um dia uma irmã me entregou uma profecia. Chegou para mim e falou, pastor, é para o senhor começar uma campanha do travesseiro do sonho. Verdade. É para começar uma campanha, mas como é que é isso, irmão? O senhor compra os travesseirinhos, nós vamos derramar óleo neles, e depois do culto o senhor entrega o travesseirinho. A pessoa que não dormia vai dormir, a pessoa que estava com isso, com aquilo, vai ser resolvido. A profecia tem que ser avaliada pelo pastor, pela Bíblia e pelo tempo. Pastor Batista não pode aceitar isso, irmão. Pastor Batista não pode aceitar isso. Eu estou dando o quê? Bezerro de ouro para as pessoas, irmão. Eu estou confeccionando bezerro de ouro e entregando para o meu povo. Lembra do cidadão que limpava e jogava o lenço? Eu estou dando bezerro de ouro para o povo, irmão. Se eu te der um lenço que eu limpei, joga fora, pelo amor de Deus. Fala assim, eu não sou lixo não, pastor. É por isso que a fé evangélica está destruída. Então, queridos, nós precisamos ter uma fé inabalável. Fé em Cristo, na graça. Ele está dizendo ali, fé na graça, tá? Outra coisa, a nossa fé precisa ser abundante. Vai lá em 1 Timóteo 4,15. Eu vou ler o 16 também. 1 Timóteo 4,15. Medita estas coisas. Medita estas coisas é o quê? Se você olhar o contexto, medita na palavra. Ocupa-te nelas,
para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera na doutrina, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. A nossa casa, nós sempre cuidamos de pessoas. Eu fiz as contas, mais a minha esposa, que já morou na nossa casa, foram 14, ou criança ou jovem. Toda a vida eu e minha esposa, graças a Deus, a gente gosta muito. Eu já não, minha casa era para ser mais cheia, porque eu vejo uma pessoa passando dificuldade, eu quero levar para casa. Mas aí você tem que tomar cuidado, porque senão você inviabiliza a sua própria vida. Mas aí o que acontece? Essa menina foi morar lá em casa. Era uma menina que tinha sofrido, passado por umas situações, ela era aluna da minha esposa. Minha esposa era diretora de uma escola municipal. Conversou comigo, falou, meu bem, posso trazer? Falei, pode trazer. E essa menina ficou lá. Tinha passado por umas situações de abuso, assim, um negócio meio complicado. Eu falei, não, pode trazer ela. A mãe dela, a avó dela, que é a mãe dela, não criava ela. A avó dela ficou muito grata. A avó dela era de uma igreja dessas aí. Que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode aquilo outro. Aí quando foi um dia, a avó dela falou, minha filha, não é para você ir na igreja presbiteriana. Na época nós éramos presbiterianos. Não é. Aí falou, vó, por quê? Porque a igreja presbiteriana não tem doutrina. Já ouviram falar isso? A igreja fulana de tal não tem doutrina. A igreja batista não tem doutrina. A igreja presbiteriana não tem doutrina. A igreja metodista não tem doutrina. O povo nem sabe o que é doutrina, gente. Eles acham que doutrina é não poder cortar o cabelo. Eles acham que doutrina é não poder usar uma maquiagem, um brinco. Isso não é doutrina não, gente. Isso é usos e costumes. Não tem isso na Bíblia. Isso é invencionice de igreja. Não tem isso na Bíblia. Se você mostrar para mim que a Bíblia proíbe uma mulher cortar o cabelo, não, mas lá a mulher usava o véu. Meus irmãos, olha a igreja, olha o contexto, olha a cultura. A gente tem que olhar a Bíblia com muito cuidado, para não cair nas esquisitices. Aí a pessoa compra uma coisa, não compra outra. Eu vou adotar isso aqui, mas não adota outra coisa, não adota o perdão, o amor, a compaixão. Não, a igreja presbiteriana não tem doutrina. Eu já ouvi falar, a igreja batista não tem doutrina. Meu irmão, se tem uma coisa que nós temos é doutrina. Quer ver? Crente não perde a salvação. Isso é doutrina. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade. Isso é doutrina. Está vendo? Predestinação, isso é doutrina. Eleição, isso é doutrina. Então, doutrina não é usos e costumes. Então, tem muita gente enganada aí, não cortando o cabelo, mas continua falando da vida dos outros, não devolve o dízimo, sabe, é sensual, é isso, é aquilo outro, e acha que está na doutrina porque não cortou o cabelo. Tem até a história de uma moça que desviou da igreja, ficou muito tempo fora da igreja, quando foi um dia ela resolveu voltar e foi dar o testemunho. Pastor, eu queria me reconciliar. Pois não, minha irmã. Hoje eu estou reconciliando com a igreja. Durante esse tempo todo que eu fiquei fora da igreja, eu prostituí, eu bebi, eu fumei, eu usei droga, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas, irmãos, não cortei o cabelo. O povo está achando que salvação está em cabelo. Salvação não está em cabelo, salvação não está em roupa, não está em brinco. Salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para finalizar, queridos, como é que está a tua fé? A sua fé é uma fé voltada para a esquisitice do meio evangélico? A sua fé é uma fé que não aguenta nem o primeiro tempo? A tua fé é uma fé que por qualquer motivo você muda de igreja? Você fecha a Bíblia? Um dia uma moça chegou para minha filha mais velha e falou assim, sua igreja é uma bênção, seu pai é uma bênção, o louvor é uma bênção, mas eu não fiquei lá não. Pai, por que você não ficou lá? Não, porque nunca me deram oportunidade para cantar. Ela nunca pediu. Eu agora vou ter que acionar a bola de cristal para saber quem quer cantar, quem não quer cantar?
Não é assim não, irmãos, a gente tem que falar. Pastor, eu sou do Ministério de Louvor. Se o senhor puder me dar uma oportunidade para mim fazer um especial. Poxa vida, é tudo que nós queremos. Pastor, eu quero dar um testemunho. Nós gostamos de testemunho. Não pode vir aqui ficar 2 horas falando e não fala coisa com coisa. Então, dê um testemunho focado. Você vai falar do quê? Não, eu vou falar da cura que eu recebi. Então, fale só da cura. Não é chegar aqui e falar, porque quando eu era pequenininho lá em Barbacena. Não, não é isso. É para falar da cura. Então, gente, Igreja Batista é assim. Nós cremos assim, nós vivemos assim, nós pregamos assim. Fica firme na tua fé. Não fecha a Bíblia. Não precisa trocar de igreja. Ah, o pastor passa por mim e não me dá atenção. Pula em cima dele. Pula nele. Coisa que eu mais gosto de abraçar, gente. Me abraça. Não tem problema nenhum. Sou fechadão, mas quando eu pego para abraçar é por arroba, é por tonelada. Pode ficar tranquilo, nós amamos vocês. Não precisa mudar de igreja. Deu um probleminha, eu vou sair da igreja, não quero incomodar. Já incomodou por não querer incomodar. Ao invés de ajudar, você está atrapalhando. Deu um probleminha aqui, chama e conversa. Procura um, tem 10 pastores aqui, procura um, se abre. Nós vamos tentar te ajudar, tentar resolver o teu problema. Nós somos uma família. Essa igreja é a igreja do arrebatamento, viu? Estou falando para vocês aqui, Deus falou para mim. Há muitos anos atrás, essa igreja é a igreja da arca, é a igreja antes do arrebatamento. Você pode confiar no que eu estou te falando, viu? E eu não faço vergonha a ninguém, pode convidar pessoas para vir aqui. Eu tive uma época que eu era de uma igreja X, eu tinha vergonha de convidar pessoas para ir lá, porque a pregação do pastor era muito ruim. Estou falando a verdade para vocês. O pastor não tinha unção, não pregava bem, e depois terminava, a pessoa não queria voltar mais. Você não precisa ficar com vergonha de trazer ninguém aqui. Se você achar que está ruim comigo, escolhe, tem 9 para você escolher para pregar. Aqui o que não falta é pregador. Mas eu não faço vergonha para ninguém, não. Eu compro eu pago o que eu compro, eu sou marido de uma só mulher, trato todo mundo com respeito. Onde eu vou, eu sou querido. Se alguém não gostar de mim, é por conta do relógio. Um dia alguém falou para o outro, falou, sabe por que eu não gosto daquele pastor? Ele falou, por quê? Por causa daquele relógio amarelo dele, ele acha que ele é alguma coisa. Esses dias, uma irmã chegou para mim e falou, agora, essa semana passada, pastor, tem alguém falando mal do senhor na cidade. Eu falei, uai, quem? É um outro pastor. Eu falei, eu quero saber, né? O que ele está falando mal de mim? Não, ele falou que esse negócio de teologia, o senhor fica com o negócio de teologia, o Toninho só quer saber de teologia. Não tenho o que falar, irmão. Não tenho o que falar de mim, diante do eterno. Falar que eu roubo não prova. Falar que eu tenho outra mulher não prova. Falar que eu sou mentiroso não prova. Falar que eu não sou um bom pai não prova. Não, irmãos, eu procuro viver uma vida reta, sabe por quê? Porque eu sou o espelho da sua vida também. Sabe, eu não quero te causar vexame, não. Você é da igreja daquele nó cego lá, como eu já ouvi muita gente falar, aquele picareta lá, aquele nó cego. Não, irmãos, nós estamos numa igreja séria, no mesmo barco, e quando nós chegarmos no céu, você vai olhar para os meus olhos, e eu vou olhar para os teus, viu? Nós somos gente do bem, nós somos gente séria, Deus ama a nossa igreja e ama muito, pode confiar no que eu estou falando, pode confiar, tá bom? Eu quero pedir o ministério de louvor, nós vamos cantar um hino antigo, esse hino é da harpa, ele é do cantor cristão, ele é dos salmos e hinos, ele é do cântico aleluia, várias igrejas cantam, mas ele é muito bonito. Quero que você fique de pé.